Enquanto vocês abrem as Bíblias de vocês, Romanos 5, 18 e 19, eu quero dizer que foi me passado que nós estamos aqui numa campanha com o tema Curados pela Cruz, baseado no texto de Jeremias 17, versículo 14, e onde cada dia da campanha nós estamos fazendo aqui unções específicas, e no dia de hoje está proposto para a gente ungir os nossos filhos e crianças. O nosso bispo, guiado pelo Espírito Santo, quando nos fez o convite, nos convocou para estar aqui nessa noite. Ele nos convocou também para estar orando por quebra de maldição. E eu pretendo aqui dividir o tempo que eu tenho em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer uma breve meditação sobre quebra de maldição, baseado no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, e em seguida da exposição bíblica, assim como Pedro disse, segundo a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Em seguida da exposição bíblica nós vamos estar orando, querendo Deus, por aqueles que sentem a necessidade de quebrar as maldições hereditárias. A segunda parte do culto, caso dê tempo, eu pretendo fazer uma breve meditação em outro texto, Lucas 4, 16 ao 21, e em seguida da exposição bíblica também nós faremos uma oração para batismo no Espírito Santo dos nossos filhos, nossas crianças, e encerraremos ungindo os enfermos com óleo. Amém? Glórias a Deus. Romanos 5, 18 e 19, na Bíblia que eu manuseu, diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta no texto. Aleluia. Nós acabamos de ler aqui um texto que resume o Evangelho. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado toda sorte de maldições. Conversando com um pastor teólogo, amigo meu, e aí ele falou assim: você acredita nessa questão de maldição hereditária? Eu falei assim: lógico. Depois que Adão, que é o pai de todo homem, pecou, olha o tanto que o mundo está do jeito que está. Você liga os noticiários, tem notícia que você vê assim que você não acredita. Você fala assim: misericórdia, como que uma pessoa tem capacidade de fazer isso? A própria Bíblia vai dizer que depois que Adão e Eva pecaram, até a terra, até a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós lemos aqui também que, por outro lado, por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de sermos não somente salvos da condenação do pecado, mas também de sermos libertos do poder do pecado, e também sermos libertos de toda sorte de maldição que o pecado traz. Aleluia. Às vezes alguém diz: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Isso é injusto, foi Adão e Eva que pecou. Isso, irmão, não é injusto, é o preço do livre-arbítrio. É o preço do livre-arbítrio. De outra forma nós seríamos como robôs, não teríamos oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Veja bem, imagine você, uma família
com um pai, uma mãe, 4 filhos pequenos, crianças. Essa família, imagine você que é uma família muito abençoada, próspera financeiramente, temente a Deus. Imagine que essa família está vivendo a plenitude aqui na terra das bênçãos do Senhor, tanto espirituais como financeiras, como também as bênçãos familiares. Mas imagine que este homem dessa família, por uma carência, ele resolve desobedecer a Deus e ele comete um adultério. Através desse adultério, ele perde seu casamento. Através dessa perda desse casamento, ele vai para um lado, a esposa vai para o outro com seus filhos. E imagine que essa mulher que outrora era feliz, vai para uma cama em depressão, e esses filhos que outrora tinha tudo de bom, um bom lar, agora passa a sofrer pela perda da sua família, pela perda da comunhão com seu pai, pela perda da comunhão da sua mãe, e do céu eles passam a viver um verdadeiro inferno. Agora eu te pergunto, que culpa esses filhos teriam da atitude que o pai tomou? Nenhuma, sim ou não? Mas isso é o preço do livre-arbítrio. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande, não somente com a nossa alma, mas também com a alma das pessoas que nos rodeiam. Agora imagina só essa mesma família abençoada, com o pai abençoado, com os filhos abençoados, e este homem, ele tem uma carência porque junto com os filhos vem muita correria, e a sua esposa não consegue talvez corresponder a ele do nível que ele precisa, íntimo, e aparece uma oportunidade dele cometer um adultério, mas ele pensa consigo mesmo: eu não posso fazer isso, eu tenho até vontade de fazer isso, a minha carne quer isso, mas eu prefiro obedecer o que a palavra de Deus diz. Eu prefiro seguir o que Deus disse, mesmo eu tendo muita vontade, mesmo eu tendo necessidade de fazer isso, eu prefiro me largar as minhas vontades para viver a vontade do Pai. E imagine que essa família continue o resto da sua vida abençoada, com os filhos abençoados, com os netos abençoados. Os filhos também não tiveram mérito nenhum na escolha do pai, sim ou não? Mas por causa da obediência desse pai, eles vão colher os frutos. Esse primeiro pai é Adão, que largou de fazer o que Deus queria para ele, largou de acreditar na palavra de Deus e acreditou na palavra da serpente e de Eva. E por causa desse pai Adão, toda a humanidade, todos os filhos, aleluias, de Adão na carne sofrem por causa do pecado. Por isso o salário do pecado é a morte. Por isso que todos morrem, exceto aqueles que vão ser arrebatados num dia que nós esperamos que esteja próximo. Amém? Esse segundo homem dessa parábola fictícia que eu disse representa Jesus, que literalmente como homem nunca fez a sua vontade, mas sempre a vontade do Pai. João 4, ele prega para uma mulher chamada mulher samaritana. Essa mulher vai para Samaria, chama o pessoal de Samaria, e Jesus, que já estava com fome, esperando os discípulos ir buscar comida, os discípulos chegam: vem comer, mestre, vem comer. Jesus pregando para aquele povo, Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A obediência tamanha, ao ponto de deixar de comer para cumprir o ID. No Getsêmani, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha.
E por causa da obediência dele, ele não queria levar o peso do pecado do mundo inteiro, mas ele preferiu se submeter. E por isso nós temos a oportunidade de ter salvação. Só existe dois tipos de pessoa: aquele que está em Adão está fadado à condenação, e aquele que está em Cristo, que está predestinado à vida eterna. Como eu faço para estar em Adão? Só nascer. Você nasceu, você já está em Adão. Porque um homem e uma mulher na carne geram um filho na carne, e esse filho, a partir de ter certa idade, vindo à consciência, automaticamente ele já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Como que uma pessoa vai estar em Cristo? Nascendo também. João 3, Jesus explica para Nicodemos: o que nasce da carne é carne. Todos nós, a partir do nascimento, quando nós já chegamos a certa idade, que nós entendemos o bem e o mal, se nós quisermos ir para o céu, nós precisamos nascer de novo. Só que esse novo nascimento é semelhante ao primeiro, mas um pouco diferente. O primeiro nascimento, o homem libera uma semente dentro da mulher e nasce ali um filho ou uma filha. O segundo nascimento, a semente é a palavra. Aleluia. O útero é o Espírito Santo. Aleluia. E aí se gera um novo homem, uma nova mulher de Deus. E aquele novo homem, aquela nova mulher de Deus, quando nasceu de novo, automaticamente todas as maldições são quebradas. Um dia uma irmã chegou em mim e falou assim: o que significa essas tatuagens suas? Aí eu expliquei para ela, né? Aí ela falou assim: você já fez uma oração de quebra de maldição? Eu falei assim: oração eu não fiz não, mas o dia que eu aceitei Jesus, todas as maldições da minha vida foram quebradas. Para que um homem mais endemoniado do que o endemoniado gadareno? Pelo menos 2.000 demônios tinha naquele homem, ao ponto dele andar nos sepulcros, se ferir com pedras, andar nu, ao ponto das correntes e cadeias não conseguir prender ele, ao ponto dele ficar dia e noite. Naquela época os sepulcros não era igual o nosso cemitério aqui, era em cavernas, e ele habitava ali naqueles lugares de morte, dentro daquelas cavernas. Mas o dia que ele teve o encontro com Jesus, ele não precisou fazer uma campanha, irmão, para quebrar a maldição. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, imediatamente todas as maldições foram quebradas. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porém, faz-se necessário pontuar algumas coisas aqui. Às vezes, tem pessoas que pensam que Deus é evangélico. Ah, eu sou da igreja do Bispo Valério, que é uma bênção, eu estou com meu passaporte para o céu. Não é assim não, irmãos. Ah, eu sou da Assembleia de Deus, estou garantido, tenho uma carteirinha de presbítero, minha esposa diaconisa. Não é assim não, meu irmão. Judas era um dos 12 apóstolos. Comia, acordava e dormia ao lado de Jesus. Porém, isso não lhe garantiu a salvação. Por quê? Porque as suas obras não testificavam que ele era filho de Deus. Quando a sua carne pedia para ele meter a mão na bolsa das ofertas e roubar, ele dava vazão para a sua carne, em vez de obedecer ao Espírito, aleluias, e fazer o que Deus ensina. Para quem não sabe, irmão, para quem não sabe, caso alguém não saiba, tentação não é pecado não. A tentação só vira pecado se você cair nela. Todo homem sadio, irmão, tem desejo de olhar para uma mulher bela,
Principalmente do jeito que as mulheres andam na rua aí mostrando tudo. Isso não é pecado. Pecado é ele cair na tentação e ficar olhando e cobiçar. Toda pessoa, irmão, principalmente os motoristas que sabem, quando alguém chega e dá uma buzinada, né, irmão? Você dá vontade de abrir a caixa de ferramenta, né? Essa vontade não é pecado. Mas se você der vazão a essa vontade, você está pecando. Por que eu estou dizendo isso? Quem faz a sua vontade, ele está em Adão. E ele está condenado. E ele está ainda debaixo de maldição. Quem larga de fazer a sua vontade, mas vive conforme a vontade de Deus, ele está em Cristo. E todas as maldições estão quebradas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome santo do Senhor. Gênesis capítulo 4. Abel e Caim. Todos os dois iam levar sua oferta para Deus. Mas a Bíblia diz que Caim era do maligno, porque as obras dele eram más. Pensa só, o camarada era do maligno, as obras dele eram más, mas ele estava lá na sua religiosidade. E por que ele era do maligno? Porque quando Deus falou para ele, ó, o pecado jaz à sua porta, cumpra a te dominá-lo. Vamos falar em um bom goiano? Ó, você vai ter vontade de fazer presepada, mas segura a onda. Obedece a mim que você vai se dar bem, você vai ser aceito. Mas o que ele fez? Obedeceu a Deus? Sujeitou a palavra dele? Não. Fez o que a sua carne pediu, que era inveja e homicídio. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Pode chamar o homem mais ungido do mundo aqui, maior profeta que tiver aqui no Brasil, e orar por você. O homem pode expulsar o mal de você, pode orar, mas se você não fizer uma aliança com Cristo, eu vou me posicionar em Cristo, eu vou largar de fazer a minha vontade e fazer o que Deus me ensina através da palavra. Essa oração deste homem de Deus só vai valer para a hora. Passou ali da porta, você continuar vivendo as suas vontades, você vai voltar a viver em Adão, e você vai voltar a viver debaixo de maldição. Eu trabalho indo na casa das pessoas, e tem uma senhora que todo mês eu vou lá, ela tem problema com vício, e ela fala assim para mim, ora aqui para mim, carotinho de pinga lá, cigarrão na boca. E eu falo para ela, assim, ó, não adianta eu orar aqui, expulsar o mal da sua vida, se a senhora não mudar de vida. Não, tudo bem, ora aqui para mim. Começa a orar para a pessoa, o demônio manifesta, expulsa o demônio, no outro mês chega lá, está pior. Por quê? Porque não adianta você limpar a casa, porque também caso alguém não saiba, antes do Espírito Santo habitar em nós, existe, não é Espírito Santo não, existe demônios na nossa vida. Mas aí você limpa a casa, se o Espírito Santo não entrar e fazer morada, eles vão voltar. Então, isso é o verdadeiro ensino, aleluias, das quebras de maldição. É eu falar assim, eu vou fazer um concerto aqui com Deus e vou viver conforme a vontade de Deus. E eu volto a dizer, Deus não é evangélico, mas Deus também não é católico. Deus não é evangélico, mas Deus também não é espírita. Deus é Deus, irmão. Jesus é o verbo é a palavra. Aí alguém diz assim, ó, eu acredito em Deus, eu acredito muito em Deus, mas do meu jeito. Vou te falar a verdade, se você pensa isso, você não acredita em Deus não. Se você pensa que acreditar em Deus é do seu jeito, você está enganado, irmão. Você está enganado. Acreditar em Deus é do jeito dele. A matemática de Deus é perfeita. É a mesma coisa que você falar assim, não, eu acredito na matemática, mas é do meu jeito, 2 e 2 é 5. Você não acredita na matemática.
Então, se você acredita em Deus, é do jeito dele. Antes de nós fazermos essa oração aqui, para essas quebras de maldição, eu quero dizer o seguinte: Pedro, no final da vida de Jesus, Pedro falou assim, olha para você ver o tanto que isso aqui é sério. No final da vida de Jesus, Pedro falou assim para Jesus: mestre, Jesus falou que ia ser crucificado, que o pessoal ia pegar ele, ia crucificar ele, ia matar ele. Aí Pedro falou assim: mestre, não faz uma coisa dessa não, mestre. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. E tem outra, aí Pedro falou assim: não, mestre, todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não. Isso aqui é um sinal de uma pessoa que não conhece o Evangelho, que pensa que é melhor que todo mundo. Todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Sabe o que é que Jesus falou para ele? Pedro, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Satanás pediu para me te peneirar, deixar te peneirar, mas eu roguei ao Pai para sua fé não desfalecer. Quando te converterem, ajuda os teus irmãos. Alguém que já tinha andado por cima do mar, alguém que já tinha pegado um peixe com dinheiro dentro do peixe, alguém que já tinha expulsado demônio, alguém que já tinha curado enfermo. Jesus falou para ele: quando te converteres, por quê? Porque Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, por muitas vezes ainda queria fazer as coisas do jeito dele, da forma dele. Jesus estava falando: é assim, e eu queria saber mais que Jesus. Não vai morrer não, tem misericórdia de ti. E hoje, irmãos, é desse jeito ainda no nosso meio. A Bíblia fala alguma coisa que nos desagrada, aí você começa: não é assim não é desse jeito assim não. Quero te dizer uma coisa: se você quer todas as maldições quebradas na sua vida, você sente que tem alguma coisa travando a sua vida, eu quero convidar você para vir aqui na frente, fazer uma aliança com Deus, falar assim: Senhor, o que a sua palavra mandar eu fazer, eu quero fazer. O que a sua palavra mandar eu não fazer, eu não quero fazer. E eu sei que fazendo assim, nenhuma maldição vai estar na minha vida. Amém? Se tem alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar. Maravilha, glórias a Deus, é de Deus, aleluias, glórias a Deus pela vida deste homem, glórias a Deus. Meus irmãos, reconhecer as suas falhas é mais da metade do caminho andado. Reconhecer as suas falhas é mais da metade do caminho andado. Glórias a Deus. Hoje é noite de cura, que eu disse para minha esposa: me ajude aí na intercessão, que hoje vai cair muitas barreiras por terra. Aleluia, aleluia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Não tem essa de servir Deus do seu jeito não, meu irmão. É do jeito dele. Aleluia, glórias a Deus. E tem mais, irmãos. Deus promete 100 vezes mais aqui na terra, e por fim a vida eterna, para aquele que deixar tudo, aleluia, e seguir Ele. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, vem aqui. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus falou. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a tua palavra foi